E ele aí um dia ele se revela. Saúde mental dos empreendedores, isso é um tema de geração Z ou é tudo mimimi também, empreendedor não tem sentimentos? A gente vai mostrar um gráfico hoje da HubSpot daqui a pouquinho sobre quais são os principais problemas que os empreendedores sofrem. Também temos hoje um aplicativo de fumar vape de US$ 40.000 mensais, que foi criado por uma pessoa que não sabe programar. E por último, a gente vai falar do perfil comportamental dos empreendedores, os perfis que existem e como você pode se beneficiar disso. Começando agora mais um podcast, a próxima onda, o terceiro episódio. Já se inscreva no canal, tô aqui com o meu Brunão. Cara, eu tentei falar rápido agora, buguei completamente. E Bruno, como que você tá hoje? Estamos aqui em Florianópolis, diretamente de Florianópolis, meu novo domicílio. É o sonho de Delícia, hein, todo mundo, cara? né? É o sonho de todo mundo ganhar o quanto de dinheiro o Brunão ganhou e mudar perto da praia. Enquanto isso, eu vivo em São Paulo, horrível, hein? Cara, é foda, mas eu não consigo reclamar daqui não. Tô com uma piscininha aqui na minha frente, cara. Meu Que estúdio tem delícia, vista pra piscina. que delícia. Um dia a gente chega lá, né? Você passou por muitos problemas de saúde mental como empreendedor, você que empreende há muitos Cara, anos? passei. O pessoal já viu o gráfico? Já tá com o Vamos gráfico na pô, tela? vamos botar o gráfico Bota o agora. gráfico que eu falo disso. Maravilha, me conta aí a sua história, Bruno, eu não conheço esse lado seu, quero saber. Comecei meu negócio em 2016, porque tinha feito um trajeto ali na carreira corporativa, né, trabalhava em consultoria 16 horas por dia, fim de semana, não tinha horário para nada e entrei em depressão, eh, razoavelmente pesada, assim. Diagnosticado mesmo, chegou de terapia e tudo. Não cheguei a diagnosticar, fiz terapia, né, mas, cara, eu não conseguia sair da cama, basicamente, assim. Conseguia sair da cama, mas não tinha vontade de viver. Saí da empresa, fiquei um mês dormindo, tipo, cara, acho que eu dormia 14 horas por dia naquele mês. Eu acho que foi uma problema de saúde mental ali induzido por falta de sono mesmo. E aí o meu grande objetivo ao empreender era nunca mais voltar para o escritório. Uhum. Tanto é que, cara, não uso mais roupa social e foda-se. Mas, construí meu negócio em 2016, chegou a pandemia e eu estava bem com o negócio já, estava ganhando uma grana legal. Não conseguia morar na praia, ainda talvez até conseguia, né, mas não ainda estava correndo atrás. Só que veio a pandemia, cara, e minha vida social desmoronou, né, como a de quase todo mundo. E o meu cara, eu perdi o tesão pelo trabalho, acho que, sei lá, né, foi uma conjunção de fatores ali, acho que não dá para botar tudo na conta do empreendedorismo, né, ter a pandemia junto, mas eu entrei numa depressãozinha chata também, cara. E comecei a beber muito todo dia, tipo, e engordei de novo, e não foi legal, cara. Eu acho que tive esses problemas e é engraçado porque foi uma época em que meu negócio estava indo bem, cara, na verdade ele estava crescendo, né. Olha aí. Assim como muitos negócios de curso online aí durante a pandemia cresceram muito, o meu também cresceu. Caramba. Então se você for olhar, pô, será que ele estava ansioso e deprimido por causa dos ups and downs do empreendedorismo? Ele estava inseguro financeiramente, porque o empreendedorismo é difícil nesse sentido, e não foi nada disso. Eu acho que uma das coisas que foi é que eu trabalhava só eu e meu sócio, eu era um one person business aí, como o pessoal gosta de falar, né. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso. Sobre o desafio que eu tive com o one person business, né, por estar sozinho mesmo, cara. E aí veio só que eu tinha uma vida social legal em São Paulo, e aí veio a pandemia e desmoronou tudo. Mano, e com esse climinha gostoso, a gente começa o podcast. E 43% das pessoas estavam ali que nem o Brunão, estão olhando para o gráfico, 43% dos empreendedores também sofreram, algum tipo de depressão durante o seu período, mas em primeiro lugar tá a ansiedade, que eu acho que é o pacote completo, né, acho que É é o pacote completo, um vem com o outro, um né, vem cara. com o outro e difícil também você fala assim: "Porra, é difícil você ter um empreendedor que não é ansioso hoje". E tem É ali difícil. cara, e tem aqui É ó, manda aí, pelo abuso de substâncias ali, né, que eu também sofri, e tenho o TDAH ali também, que eu também tenho essas questões aí, né, cara, então nossa, o que eu fiquei sabendo, né, eu faço psicólogo até hoje, ela fala assim: "Você tem alguns sinais de TDAH, mas eu acredito que eu não tenha, mas todo mundo que tem TDAH tem ansiedade, mas não é todo mundo que tem ansiedade que tem TDAH, então eles não são faz equivalentes". sentido, faz sentido. Mas, pô, temos aí antes de tudo isso o burnout com 23%,
que também é uma característica marcantíssima, cara. Eu recentemente passei por um episódio onde uma pessoa muito próxima de mim sofreu uma crise de burnout, ansiedade, e, cara, sofreu um acidente doméstico. A gente já não abre muito isso na vida pessoal, Sua vida pessoal, né. mas foi um bagulho, assim, que aconteceu por causa de estresse de trabalho. E nem isso não era nem caso de empreendedor, pessoa funcionário mesmo que trabalha, pra você entender a pressão que tem. Mas Então, isso eu ia falar desse gráfico, cara. Acho uhum, que a gente já pode falar sobre as causas de saúde mental vamos, para empreendedores e para criadores de conteúdo, que eu acho que é até pior. né. Mas eu queria muito ter acesso a um gráfico desse para pessoas que estão na CLT, para Nossa senhora. comparar mesmo, porque eu não sei se é tão pior assim no empreendedorismo. O comportamento deve ser parecido, porque se você parar pra pensar, assim, a ansiedade é o que mais prevalece entre as pessoas, deve ser uma amostragem no mercado de trabalho. Não imagino que tenha alguma desordem, né, algum problema, ele seja maior na CLT e não seja no empreendedorismo. Pois é. Então, é difícil pensar, cara, mas quais você acha que são as causas para os empreendedores sentirem isso? Eu acho que, tentar pensar Cara, nessa causa, sabe? vamos falar da ansiedade primeiro, que é o maior, e eu acho que tem a depressão ali que é grande, mas eu acho que ela em parte vem com a ansiedade, né. Tá. Eu acho que uma coisa que talvez seja o maior causador de ansiedade aí que não foi o que eu passei, mas é a insegurança dos fluxos de caixa ali, né. Então quando você tá na CLT, pelo menos você tem a ilusão de que vai cair todo mês o mesmo valor ali no fim. E cara, se você tiver uma carreira legal, não chega a ser uma ilusão, porque mesmo que você seja demitido, você tem o pacote de rescisão ali, você tem, eh, alguma segurança, né, geralmente. Hoje em dia com a pejotização já não sei se é bem assim, mas para o empreendedor, cara, é complicado, porque às vezes vem alguma coisa, uma pandemia, uma tecnologia nova, um concorrente novo, uma nova tendência de mercado, e sua receita cai, e às vezes você começa a ficar no vermelho, né, que é pior do que não ganhar dinheiro. Pô, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque consultoria própria, tá? Desliga as câmeras aqui, eu vou falar aqui com o Brunão, porque você tem muito mais tempo de estrada empreendendo do que eu, e eu fico pensando assim, uma coisa que ainda não me acostumei, é claro, tô 2 anos empreendendo agora, é que não vai cair um valor fixo todo mês pra mim. Isso não entrou na minha cabeça, é um negócio que eu sofro muito ainda. Quanto tempo demorou pra você virar essa chavinha, se você virou essa chavinha em algum momento? Cara, a minha trajetória foi assim, eu comecei prestando serviço, então eu tinha uma renda relativamente estável, no ramo que eu estava, você tinha alguns meses ali que eu não ganhava dinheiro, tipo dezembro. Ninguém contratava meu tipo de serviço em dezembro, mas ao longo do ano eu tinha uma renda relativamente estável e eu guardava, né, para esses períodos que não tinha muita coisa. Quando eu resolvi parar de fazer serviço e usar um modelo mais escalável, que no meu caso foram cursos gravados, eu fiquei 1 ano sem ganhar dinheiro, cara. E aí foi difícil. O que eu fiz, né, mas eu tinha meio que me planejado para esse ano. Mas o que eu fiz foi, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, cara, eu trabalhei um monte para crescer o meu negócio, a ponto de eu não precisar me preocupar com os ciclos. Eu Hum. tentava crescer mais do que o ciclo diminuía, né, ao longo das fases do ano ali. Isso funcionou bem, até um ponto em que eu cheguei num platô no meu negócio, eu não consegui mais crescer ele, e eu cometi o erro de inflar meu custo de vida. E aí eu tive alguns meses no vermelho ali, que foi difícil. Teve uma crise no meu mercado ali, no meu nicho por uns 6 meses de contratação, e foi difícil, cara, eu tive que usar reserva, e agora tá voltando. Eu acho, cara, que o jeito de lidar com isso é, primeiro, no ponto que você tá, foca em crescer rápido. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que você está bem posicionado para conseguir crescer mais rápido do que, às vezes, até o nosso cérebro está acostumado do que é o normal, sabe? Que a gente pensa, normal para uma empresa é crescer 20, 30% ao ano ali. Só que a minha tese é que esse crescimento para pequenas empresas, ele acontece em fases, né? Então, você ficou um tempo construindo uma base legal. Agora eu acho que é factível você crescer 4, 5 vezes esse ano, e aí você não vai precisar se preocupar com isso, obviamente, né. Segunda coisa, cara, cuidado com inflação de estilo de vida. Então, eu acho que se para um CLT,
ideal você guardar ali entre 10, 20% do salário, eu acho que para o empreendedor é o ideal você guardar 50%. É. Principalmente se você conseguiu crescer muito, né. Uhum. Às vezes a gente gosta de inflar o estilo de vida, até por mudança de fase de vida e tal, né, mas, eh, eu daria esse conselho. E a terceira coisa, cara, é que eu vejo todo mundo falando em crescer o negócio, que é uma coisa legal, mas eu vejo pouca gente falando em diminuir o risco do negócio, estabilizar ele, eu acho que isso tem tanto valor quanto. Às vezes você trabalha um tempo ali numa iniciativa que não é necessariamente de crescimento, mas é de trazer mais estabilidade para o seu negócio. Então, por exemplo, se você faz lançamentos, por exemplo, você tem o Clube dos Criadores. Se você faz lançamentos para vender, ele é um modelo mais instável, né. Teoricamente traz bastante dinheiro, mas ele pode ter uma instabilidade também, você nunca sabe como será o próximo lançamento. Se você conseguir colocar um produto no perpétuo ou uma assinatura ali que te dá uma garantia de: "Cara, no mínimo eu vou ganhar isso por mês", isso te dá muita paz mental, sabe. To Mas é mais difícil mesmo, Pô, cara, eu acho que é um grande gerador de ansiedade. eu estava vendo a live do Ícaro, né, que é pô, acho que a galera que acompanha essa parte digital, ele falou, né, recentemente que se ele pudesse parar de fazer uma coisa, seria parar de fazer lançamento e ele vai fazer isso, né, vai começar a vender apenas no perpétuo, porque, mano, deve ser uma a sanidade mental vai pro inferno, né, uma vez você tem que ficar fazendo lançamento o tempo todo como criador de conteúdo. É, muito conveniente para o Ícaro de Carvalho falar que vai parar de fazer lançamento, logo agora que ele está vendendo um produtinho de funis perpétuos e tal, mas eu gosto do Ícaro, Uhum. só acho engraçado esses discursos de marqueteiro aí, Faz sim. mas, cara, é complicado mesmo. Eu sempre mexi com perpétuo e orgânico, né, que é o mais estável de todos, então eu conseguia meio que saber pelos leads que estão entrando e pelo engajamento que eles têm na minha plataforma lá, quanto que ia converter. Mas às vezes você toma uma rasteira mesmo, cara. Já ouvi casos de lançamento de gente que investiu uma puta grana para crescer, teve um ROI negativo ali ou abaixo de um É. e perdeu dinheiro, cara. E é difícil Total. isso. E eu vou te falar assim, se tivesse esse gráfico para criadores de conteúdo, que eu tenho certeza que em breve teremos, tem muita gente soltando pesquisa sobre criadores de conteúdo, teria talvez um probleminha que não tá aí, e eu acho que todo criador de conteúdo sofre. Queria chutar qual é? Quer dar um palpite? Deixa eu pensar. Cara, eu sofro muito. Eu sofro agora, sofro amanhã, sofro ontem. A primeira palavra que vem na minha cabeça são os haters, mas eu não sei se é aí que você quer chegar. É um bom também, não tinha pensado nele. Lidar com hater, mano, destrói a saúde mental, mas o hater, ele gera uma consequência para o criador de conteúdo, que é a síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Você Eu, acha que isso é ansiedade, depressão ou é uma terceira coisa? cara, eu não sei como um profissional do setor qualificaria a síndrome do impostor, se é uma coisa única, se ela se encaixa dentro de uma ansiedade, mas é aquele famoso sentimento de eu me sentir talvez pior do que eu sou. Eu acho que é isso, né, que eles caracterizam. E eu, mano, vira e mexe, com hater ou sem hater, eu passo por fases que, mano, eu tô me sentindo merda. No meu canal principal agora, eu tô nessa fase agora. Pô, você tá num canal, você É, tá indo bem, do nada cai, você começa a sentir que você é pior, que você é uma fraude, que você não merece o que você tem hoje. E isso, mano, gera uma insegurança, gera uma ansiedade, ele vai desencadeando outros fatores ali que são horríveis. e eu acho que é engraçado, cara, porque é meio que natural do ser humano, né. Tipo, você posta um vídeo, aí você ganha 50.000 visualizações, que, sei lá, pra mim seria bastante. Você fala: "Caralho, é um estádio de futebol vendo o meu vídeo", né, e aí você talvez se sente nas nuvens, só que aí depois você começa a cair, você fala: "Cara, eu sou um merda", e talvez o antídoto pra isso seria o narcisismo, é Tá. você se achar o fodão o tempo inteiro. Eu não tô falando que é um antídoto bom, mas talvez explicaria a quantidade avassaladora de narcisistas que tem na internet, cara, que quando você começa a ir nesses eventos, eu não sei se você já percebeu isso, você começa a ir nesses eventos e conhecer as pessoas, muitos são muito gente boa, Muito. mas muitos você olha e fala: "Cara, não é possível esse cara, velho". Cara, é natural, você tem uma questão de hiperexposição a você mesmo, que você grava, você edita, você revê você falando, você tá o tempo todo lidando com você e você vira o centro do seu mundo. Eu acho que assim, é uma coisa danosa que eu me peguei em momentos narcisistas também, eu balanço nesse, sou uma fraude e eu também um puta arrogante achando que eu sei de tudo e cagando regra para os outros. E eu tento Então, achar Dani, mas equilíbrio. eu tô falando do narcisista real mesmo, o cara que é Hum, por natureza narcisista, tá. e ele não sofre de síndrome de impostor. Cara, eu acho que a profissão pra ele Você mais certa possível é influenciador.
É, né, Porque acho é que é o muito louco melhor isso, jeito pra cara. você monetizar seu narcisismo é criando conteúdo, porque a galera gosta de ver isso. A galera eu, por exemplo, uso um termômetro de quanto mais haters eu tenho, melhor meu conteúdo tá ficando. Eu não Sim, fico mal por hater, mas eu acho que, assim, ele gerar um sentimento numa pessoa, seja de raiva ou felicidade, é fundamental para um criador de conteúdo. Ser narcisista gera ódio, gera inveja, gera, porra, querer ter essa confiança. Pô, acho eles é, cara um merda. As pessoas gostam disso, gostam de eu sentir acho isso. eu acho que as pessoas gostam da confiança extrema que o narcisista geralmente tem na produção de conteúdo. Eu queria até ver um gráfico desse, cara, que fosse não de problemas de saúde mental, mas de desordens mentais nos criadores de conteúdo e empreendedores. Então, É, tipo, então. quantos por cento são narcisistas? Quantos por cento são psicopatas? Quantos por cento são Tem o bipolar aí com 8%. Não sei se não apareceu porque, enfim, mas ia ser muito interessante, cara. interessante, né? Muito Eu interessante. Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa pra falar da saúde mental ou você já quer fumar um vapezinho? vou cuidado aí que esse canal aqui é apropriado para crianças, não acredito mesmo. Crianças Você já coaches teve talvez, algum né. você já teve algum desses problemas de saúde mental, cara, na sua carreira? Cara, eu tenho assim, muita ansiedade, diagnosticado transtorno de ansiedade generalizada, que eu acho que ele não é exclusivo da criação de conteúdo. Eu ainda quanto CLT, sempre tive muita ansiedade, muita preocupação com o futuro, muito dos pensamentos que rolam na minha cabeça, né, eu até fui ensinado por uma psicóloga que existe uma diferença entre pensamento e sentimento, e que meus Uhum, pensamentos geram sentimentos negativos, e que eu preciso evitar esse bloqueio. O pensamento não pode se tornar um sentimento, aí fudeu, vai atrapalhar uhum. tudo. Então eu sofro muita ansiedade, cara, até hoje, assim, de: "Puta, será que mês que vem eu vou falir? Será que mês que vem eu não vou faturar quanto eu faturei esse mês?". É um medo, mano, generalizado que tudo vai dar errado muito rápido. Eu crio múltiplos cenários dentro da minha cabeça, e isso me gera uma aflição interna forte, A sua forte. ansiedade é nesse sentido de dinheiro mesmo? Ah, mano, eu acho que eu vou te falar que o dinheiro ele deve causar a maioria dos problemas mentais nas pessoas, no brasileiro médio. Hã. Falta de dinheiro ou medo de ficar sem dinheiro. Depende muito da sua criação também, de como que você viveu a vida. Mas hoje a minha é se eu tivesse dinheiro, eu não teria 90% dos problemas que eu tenho hoje. Com Sabe o certeza. que é engraçado, cara? A maioria das pessoas ricas que eu conheço, elas sentem também ansiedade por dinheiro, mas aí é de e tô falando de pessoas realmente ricas, né, Uhum. que estão deixando dinheiro para algumas gerações aí. E elas sentem ansiedade por dinheiro, mas é no sentido de medo de perder o dinheiro. E é muito louco, porque eu não sei, aí é psicólogo de boteco, né, mas eu acho que é um certo trauma que a pessoa teve em algum momento da vida ou, sei lá, dos pais que não tinham dinheiro em alguma época. E é muito louco, né, cara, porque a gente tem essa ansiedade por dinheiro e a gente não consegue se livrar dela mesmo depois de ter o dinheiro. Uhum. É isso. Você tem o medo de perder o dinheiro. Você sempre vai ter um Hã. problema, essa que é a grande realidade. E tem uma segunda, que eu não sei se você sofre com isso ou sofreu na sua acho que a gente tem uma diferença aí de 10 anos de idade, talvez. 10 anos. Eu sofro cada vez menos, mas desde os O pai e o 18 filho, que nem o falaram nos pai e o comentários, filho, né, é. quem E diria. o Enzo é o Espírito Santo, O hein, que tá espírito sempre observando nossa o Enzo ninguém vai vamos conhecer em breve aí o Enzão, que é a última fase da nossa geração, tá Millennium, Z e o Alpha ali quase. geração Enzo. É, geração Enzo. Mas tem uma coisa que eu sentia muito e sinto cada vez menos, que é a síndrome do propositismo. Isso não é um termo clínico, é um termo inventado por um livro que fala The Pathless Path, eu acho, que é um lugar sem caminho, que a gente sofre dessa necessidade de ter um propósito para tudo. Eu também acho Aham. que não sei se isso caracteriza um problema de saúde mental, mas, cara, é aquele negócio: "Nossa, o que eu preciso tem que ter alinhado com o meu propósito de vida. Por que eu estou aqui? Eu pra gravar vídeos para o YouTube". Então isso era uma coisa que eu já pensei mais, hoje eu penso, mas bem menos. Acho que esse Essa ponto tem que eu síndrome do amadureço. propositismo, eu nunca não conhecia esse termo, seria Uhum. tipo, eu sentir que eu nada que eu faço tem propósito e eu só achar que vale a pena fazer algo Perfeito, que eu veja propósito, é isso? perfeito. E sempre naquela busca, cara, eu tenho que fazer uma coisa que me dê propósito de vida. Muitas vezes as pessoas aliam isso ao trabalho. Então, meu trabalho Uhum. precisa dar o meu propósito de vida. Eu acho isso meio maluco. Você não é seu trabalho. É. Isso pode ser até um tema para os próximos, né, porque, mano, você não é seu trabalho. Mas a galera Cara, é quer que atribuir. é muito louco, né, porque
Assim, pra mim, né, essa é uma coisa meio nova isso, né, e eu olho para as gerações passadas e eles nem tinham esse problema do propósito, porque eles tinham filho. Uhum, é verdade. E aí, pô, qual que é seu propósito? Cara, não importa se é pedreiro e tá batendo lajes, se você é cirurgião e tá operando pacientes, cara, o meu propósito é cuidar do meu filho. Ter minha família. É simples assim, né. Eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que eu não sei, cara, eu acho que a nossa geração mudou muita coisa muito rápido e desde a minha isso já, né, e aí, cara, começou a ter um monte de conflitos internos que você não sabe o porquê você tá fazendo as coisas e parece que antigamente era mais simples e talvez por coisas assim, cara, a galera tinha filho, sabe, tipo Pô, vou te falar que isso aqui é bom título de vídeo, né, o fim do patriarcado acabou com o seu propósito. É um debate filosófico, cara, isso aqui é filosófico, muito cara. louco, você vai falar antropologista. Mas eu estava vendo esse negócio do propósito, ele foi incluído em livros de autoajuda, nos últimos 20 anos que começou a ter uma curva exponencial do termo propósito no trabalho. Antes não tinha essa Não questão, né. tinha, não tinha, a galera não se preocupava tanto. Acho que isso que você falou é uma verdade, cara. E a gente tá caminhando pra ser um podcast conservador, eu tô concordando com isso. Eu tenderia a não concordar, mas porra, É, eu não faz tô sentido. falando que tem que ter filho, entendeu, eu só tô falando que, pô, talvez se você não tiver, você vai sofrer mais disso do que eu mesmo não tenho ainda, então Ou seja, tá com falta de propósito? Tenha filho. tenha Bora filho, fumar velho. vape agora? Bora fumar vape. Vamos, Cara, queria falar pra você, manda. vi no Twitter do Pat Walls, Starter Story, Grande Pet Balls. uma história sobre um cara, um gringo, e ele criou esse app chamado Puff Count, tá. É um app de $40.000 por mês pra parar de fumar vape, e ele não sabe programar. Então, o que que ele falou, cara? Eu vi a entrevista, né, que ele fez no YouTube com esse cara, e ele falou que ninguém mais faz apps mobile, tá todo mundo fazendo SaaS, agora agentes de AI, e ninguém mais faz apps mobile, porque eles acham que é difícil de fazer, mas segundo esse cara é super fácil, Uhum. tá mais fácil do que nunca, então tem muita oportunidade, porque não tem ninguém fazendo. Esse cara já tinha feito 2 jogos antes, sem saber programar. Um jogo era baseado naquele Wordle lá que viralizou há um tempo atrás, né, não sei se você lembra das palavras lá que você faz toda manhã. Sim. E ele compartilha o processo dele para criar apps sem programar, e foi o processo que ele usou para criar esse app de parar de fumar vape que tá dando $40.000 por mês. Convertendo aí seria tipo R$ 250.000 por mês, mais ou menos. Uhum. O que que ele fez? Primeiro ele toma notas de problemas que ele tem no dia a dia dele, né, então um problema que ele viu é: "Pô, eu queria parar de fumar vape e tinha dificuldade". Acho que é um problema muito comum. Depois ele fez pesquisa sobre apps similares, então apps de parar de fumar, parar de beber, né, todos esses apps de tracking de coisas similares, vamos dizer, nichos correlatos ali. Ele olhou no Google Trends, como é que estavam as performances de palavra-chave de vape, em parar de fumar vape, esse tipo de coisa. E essa parte interessante, ele procurou por vaping no TikTok e foi olhar o que que tinha de conteúdo viral no TikTok, porque ele já estava, antes de criar o produto, pensando na distribuição dele, né. Que ele assumiu ali que o canal de distribuição desse app dele seria conteúdo orgânico no TikTok. O que que ele fez, cara? Fez um listão de features ali eh, de funcionalidades do aplicativo no Google Docs mesmo, e depois ele desenhou como que ele queria que fossem as telas do app baseado em pesquisa de outros apps. Então ele olhou esses apps de parar de beber, parar de fumar cigarro, ele navegou por eles, viu como eram as telas e desenhou com caneta mesmo, lápis no papel, todos esses fluxos de como ele queria que fosse o app dele. Próximo passo, contratou designers de UI e de UX no 99 Designs, né, que é um aplicativo lá de freelancers para designers, né, então pegou designers de aplicativo e mandou esses desenhos, e depois que esses designers mandaram o negócio pronto, ele contratou desenvolvedores do leste europeu no Upwork, né, então mandou todos os fluxos e telas que ele tinha desenhado e que os designers tinham feito ali para esses desenvolvedores. Parte de marketing, ele fez TikTok orgânico, tá, olhou todos os vídeos virais sobre vape, replicou esses vídeos, então vamos supor que tinha um vídeo assim: "Ah, esse método me fez parar de fumar vape em apenas 2 semanas". E aí ele meio que copia o conteúdo, só que no final ele bota o CTA, ele bota o celular dele
mostrando o app que ele usou para aquilo, né. E aí ele pegou esses melhores vídeos que performaram dos conteúdos orgânicos que ele fez e colocou dinheiro de anúncio em cima, porque ele já sabia que performava. Parte de monetização. O app era grátis, mas assim que você baixava ele, tinha um hard paywall, opa, perdão, tinha um hard paywall, ou seja, você não conseguia realmente usar o app sem pagar, mas ele dava 7 dias grátis. E aí ele faz um teste AB de preço para ver em qual preço ele consegue um LTV maior. Ele não ganhou dinheiro nenhum por 6 meses e levou 3 anos e meio para chegar no faturamento atual de US$ 40.000 por mês, o que é um absurdo. E ele fala que o marketing foi 95% do sucesso do produto dele. O que que você tem a me dizer? Cara, eu vou te falar assim, às vezes eu me sinto um louco por estar fazendo um podcast em momentos assim. É, né? Porque, mano, é impressionante o potencial de ideias que uma pessoa pode ter. E acho que qualquer um que é meio rato de internet, parece que assim, não tem mais barreira de execução pra nada. Não tem. Basta você ter uma boa ideia, identificar um bom problema e minimamente saber fazer um marketing daquilo. Acho que essa é a grande sacada, é uma pessoa saber tracionar, que eu acho que na gringa é mais fácil. Eu tenho essa opinião. Por que Mas você acha? eu acho que por conta do X, né, o Twitter antigo, era muito fácil de um post viralizar na gringa e tinha uma Sim, comunidade forte que eram os early adopters que pegavam aquilo e consumiam muito forte, enquanto no Brasil tem um analfabetismo digital ainda muito forte, sim. que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em interpretar ou pegar coisas com um pouco mais de valor. Mas é engraçado que você falou assim, enquanto você estava tudo falando, eu anotei: "Puta, certeza que esse cara viralizou no Twitter". E aí você me vem e me fala um plot twist, ele TikTok, viralizou no TikTok. Aí eu fiquei: TikTok. "Caraca, mano, realmente tem muito mercado e a E gente não tá faz aproveitando, parte não". da engenharia dele, porque ele fez isso nos 2 games dele também. Então ele procurava esses TikToks virais, por exemplo, um dos games dele era de Wordle. Uhum. Ele procurava os TikToks virais de Wordle, ranqueava e replicava, só que com o call to action do aplicativo dele. Então essa é uma fórmula que ele vem usando e está funcionando. Né, isso é muito Eu foda. acho interessante porque o TikTok é um app, é um ele é uma rede social que as pessoas ainda estão com dificuldade de monetizar no geral, mas o que eu vejo funcionar bem é você construir a empresa do zero, ou o produto do zero, já pensando que o seu canal será o TikTok. E aí isso Hum. tem uma série de implicações, né. Primeiro, você tem que saber que o tema que você está viraliza no TikTok. Segundo, você tem que ficar bom em produzir conteúdo orgânico de TikTok. E talvez até testar esses conteúdos antes de criar o produto para ver se vai dar certo. E terceiro, tem que ser produtos baratos de compra por impulso, eu acho que tende a funcionar melhor no TikTok, né. Cara, Eu acho que boa parte das empresas que tentam ganhar dinheiro com o TikTok não conseguem, elas têm um ticket muito alto para o TikTok, elas têm um branding diferente ali do que você precisa. uhum. Pô, interessante, cara. Eu acho que muitas empresas hoje estão no TikTok porque acham cool estar no TikTok, né, elas não foram feitas pra Sim, isso. Mas eu tento é. ficar pegando essa ideia, a primeira coisa que me vem na cabeça é: "Cara, deixa eu tropicalizar essa ideia e ver se, pô, um brasileiro fazendo isso daria certo?". O que que você acha? Cara, então, é uma boa pergunta. Eu acho que você está falando ele fazendo em português para o público brasileiro ou ele fazendo lá para fora? É, eu acho assim, fazendo pra fora fica claramente mais fácil que você adota num mercado muito maior. Mas você acha que um brasileiro hoje, ele tem potencial para o público brasileiro em fazer um aplicativo viralizar e ter uma adoção em massa das pessoas? Você acha que é Boa, possível? eu acho que é possível. Eu acho que assim, ó, tem algumas coisas, cara. Primeiro, as pessoas ouvem falar: "Ah, eu vou fazer um app, só que eu vou terceirizar a programação e o design". E elas acham que é tipo: "Ah, eu tenho a ideia e aí eu contrato um programador e um designer e deixo eles trabalharem". Veja que esse cara não fez isso. O que esse cara fez foi: eu vou desenhar todas as telas, eu vou decidir o meu fluxo. Aí ele com certeza mandou essas telas para os designers e para os programadores e com certeza ele revisou, ele iterou. Existe um trabalho do empreendedor que eu vejo essa galera que tem a mentalidade de terceirizar a produção de aplicativos não fazendo. A Tá. galera acha que é só contratar um desenvolvedor e vai resolver tudo. Não. E não é assim, né. Você tem que ser pelo menos ali o arquiteto do produto, o curador do que você está fazendo. E É, fala. não, eu ia te perguntar, você acha que tem pessoas qualificadas com esse leque de skills tão grande
de marketing, desenvolvimento de produto aqui no Brasil? Porque muitas habilidades que a pessoa precisa ter. É muitas habilidades, cara, mas eu acho que o empreendedor precisa ter muitas habilidades, né. Eu acho que, assim, ó, se você for ver, uma profissão que tem subido muito recentemente é a do product manager, né. Sim. E o que ele faz é justamente isso. Ele tem a ideia do produto, concebe ali o fit com o mercado, e ele fala com o desenvolvedor, com o UX designer, tem que ser um bom product manager para fazer um negócio desses, mas eu acho que tem muita gente com essa habilidade. Eu não sei se uma pessoa que nunca fez nada da vida vai ter sucesso no primeiro, acredito que não. Agora eu vou te fazer uma segunda provocação. Eu já trabalhei com Product Manager Marketing, que era o PMM, né, que é parecido com o Product Manager, mas, só focado em marketing. Você acha hoje que quem é PMs, que é a sigla, é o acrônimo que eles utilizam isso, eles têm mais potencial em trabalhar freelancer tentando buscar oportunidade de mercado ou trabalhando CLT numa empresa? É uma boa pergunta, eu não sei. Depende Eu do vou te falar o que eu faria se eu fosse um hum, PM hoje. que você faria? Eu manteria minha fonte de renda atual, seja ela de freelancer ou de CLT ali? CLT, e eu tentaria, nas horas vagas, usar uma parte desse dinheiro que eu ganho para terceirizar a criação de aplicativos que eu acredito, Tá, igual esse cara fez. Então, pô, eu vou contratar o UX designer, eu vou contratar o desenvolvedor, mas eu vou deixar tudo bem especificado. E aí, cara, você vai gastar uma parcela do seu salário fazendo isso, mas você vai aprender pra caralho e, se um desses der certo, você já tá com o seu caminho empreendedor formado. perfeito, perfeito. Eu acho também, cara, que tem uma coisa aí que eu gostei dessa história, que é o seguinte: aplicativos de tracking, eu acho que é uma próxima onda aí dos aplicativos. Hum, Não é uma próxima onda, é uma onda antiga já. tá. Mas, cara, aplicativos de tracking são super simples de você fazer, eh, e as pessoas gostam, cara. A minha mulher, por exemplo, usa aquele aplicativo chamado Flow para controlar o ciclo menstrual dela. Com certeza você conhece alguém que use. Se eu não me engano, eles faturam US$ 9 milhões por mês. É um negócio estrondoso, assim. Posso estar errado no número, mas é tipo milhões de dólares por mês. E aí esse cara fez um tracking de vape, e aí tem o tracking de bebida, aí tem o tracking de parar de fumar Já cigarro, tem o tracking de hábitos. Você poderia talvez fazer um aplicativo de tracking para youtubers, para quanto você conteúdo manter você sua tá colocando, tá. rotina de produção, TikTok, Instagram. Tem tracking de meditação, tem diversos aplicativos que não são difíceis de fazer. Se eu tivesse vendo essa parte do episódio aqui, falando: "Cara, interessante, eu queria fazer algo igual", o que que eu faria? Eu olharia várias categorias de aplicativo de tracking no Brasil e lá fora, veria quais são as diferenças de qualidade de produto mesmo e de marketing, e eu veria onde tem espaço, cara, porque eu acho que em todos essas categorias que têm sucesso lá fora, você tem uma chance de ter um sucesso aqui no Brasil. Tá. Eu discordo. Então manda, eu gosto dessa discórdia. Não, e o povo dos comentários gosta também, tem o Adora, pessoal falando. é a parte que eu faço core pra introdução, é a parte fundamental do vídeo. Né, porque assim, o app de celular é aquele negócio, assim, 90% do celular você tá passando nos aplicativos tradicionais, WhatsApp, Sim, Instagram, que é o padrão. Eu não sei você, eu acho que assim, no caso da sua mulher, aquele é um aplicativo fundamental pra natureza dela e ajuda a realmente resolve um problema. sim, Qualquer outro tracking pra mim é aquele negócio assim, é o famoso produto nice to have, seria legal ter, ele não é necessário pra que eu tenha. Ele é um produto sim. que é bacaninha, pô, vou lá botar meu hábitozinho, dou o tracking lá. Eu particularmente tinha uma preguiça imensa de fazer isso, eu nunca consegui, eu já tentei várias vezes ter esses Você já usou o habit track. MyFitnessPal? Já usei, impossível pra mim utilizar isso num É prazo. mesmo? Eu Pô, eu consigo usei bastante tempo. Então, cara, mas você usa por 3 meses ali quando você tá querendo perder peso, mas você já pagou o plano anual, pô. eu normalmente eu já me conheço e já pago mensal, porque eu sei que eu Você é não um vou mais cara utilizar aquela consciente. besteira, cara. Você é um cara mais Mas eu consciente. acho que eles ganham muito dinheiro aí, na pessoa que não utiliza. Mas aí que eu Eu falo acredito que sim. mas o que eu faço, assim, uma pergunta talvez pra você, porque eu não saberia talvez responder. Hoje, um jovem que é grande parte da nossa audiência tá querendo empreender, não sabe com o quê, porque por muitas vezes ele falta repertório, falta ideia. Ele te ouviu, Brunão, ele falou: "Caralho, o Brunão jogou a pílula aqui, eu quero começar a empreender", ele me deu a ideia e perfeito pra ficar milionário. Você acha que é um bom caminho pra essa pessoa, o primeiro negócio dela ser
construção de aplicativo, você acha que traz bases fundamentais para uma pessoa trilhar o caminho na carreira empreendedora? Boa, eu acho que é um modelo difícil, mais difícil que a média, mas eu acho que é um modelo legal. O que que eu acho que precisa, cara? Primeiro, você precisa saber ou programar, ou pelo menos fazer um aplicativo com low code ali, no code, ou ser um PM, que alguém que consegue falar com desenvolvedores, consegue contratar relativamente barato, porque assim, se você chegar hoje numa software house e pedir um orçamento para fazer um aplicativo, os caras vão te cobrar R$ 40.000, vão entregar o bagulho tudo cagado, feito por ChatGPT ali, Isso se não e pegar a sua ideia e eles fazerem, você se fuder nessa também. também, mas cara, principalmente aí você vai precisar de uma revisão no código, que é uma coisa que você precisa com frequência, você eles vão te cobrar mais 10 conto, entendeu? Então assim, se você souber programar ou conseguir criar o código de alguma outra forma, low code, no code, você é um PM que sabe lidar com programadores, eu acho que é um caminho legal. O Tá. que que eu acho que é difícil, tá? Primeiro, criar o produto é difícil, porque a maioria das pessoas não tem essas habilidades. Segundo, o marketing de um aplicativo é difícil também, Uhum. não é fácil. Qual que é a vantagem? Uma vez que você tem uma base de clientes, você ou tá com um modelo de SaaS que você cobra por mês, então você tem uma certa estabilidade, ou você, por exemplo, no caso desses aplicativos de tracking, você tá lá no topo da App Store, você tem muitos reviews. Isso te ajuda, porque a pessoa vai procurar lá, pô, vape, né? Vape, tracker de vape, alguma coisa assim. Vai aparecer você por primeiro. Às vezes você consegue cliente só nesse SEO da App Hum. Store. Então, ele é um modelo que depois que você conseguiu furar a bolha, ele costuma ser um pouco mais estável, mas é um modelo difícil, cara. Não é fácil você criar um app, um software e principalmente a parte de marketing dele é difícil. É, aí que vai Agora, manda. agora, quer ver uma coisa que talvez seja mais fácil? Hum. Eu acho que vai vir uma onda de produtos que ganham escala pelo TikTok. E todo mundo que cria ou apps para vender no TikTok, ou produtinhos físicos baratos para vender no TikTok, ou até infoprodutos baratos para vender no TikTok, Ok. vai precisar de um cara de TikTok. Se Hum. você é um cara que consegue fazer TikToks que vendem, você consegue sociedade nessas empresas igual o influenciador consegue sociedade em empresas hoje. E talvez seja um caminho mais fácil para você. Vou te falar agora, a gente vai lançar nosso curso TikToks que vendem. Mano, TikToks que vendem é um puta nome de um produto, né, absurdo. Mas, cara, Milionário com TikTok. milionário com TikTok, forte demais, cara. TikTok for Equity. Mano, muito forte. Eu ia falar isso inclusive quando você falou que você tem a questão do produto, fazer o produto e marketar o produto. Eu acho que é difícil a gente ver pessoas hoje com ambas as características, e eu acho que é mais fácil hoje delegar o marketing do que delegar a produção do produto. Por quê? Eu vejo assim, se você criar um produto, fazer a boa estratégia dele, eu vejo um mercado hoje de influenciadores que é muito assim, pessoas grandes que têm uma audiência boa, que tem uma galera boa que não entrou no mundo dos negócios ou não sabe monetizar a audiência dele, e dá uma porcentagem pro cara fazer isso pra ele. Fala assim: "Ó, essa empresa também é sua, o quanto você conseguir marketar, mano, se vira". Várias vezes, vários jovens quiserem entrar em contato comigo pra fazer alguma coisa do tipo, fala assim: "Ó, vou produzir um software XYZ pra gente fazer e tals". E por que você não fez? Cara, tem um que eu gostaria de ter feito, mas por falta de tempo, porque eu tenho 4, 5 projetos paralelos, eu deveria ter menos. E não era mais um que eu precisava no momento. Mas era uma boa ideia, cara, a gente ia fazer uma coisinha bem parecida com Livepix ali, que era bem uma coisinha que para o influenciador estava funcionando bem. Mas tem muito potencial, cara. Eu conheço no clube de criadores tem vários pessoas que fazem essa parte de automação, e começou a aparecer demanda. Cara, olha as demandas que começaram a aparecer, e eu vou falar pra audiência, vai que eles descobrem um jeito de resolver esses meus problemas que eu tenho hoje. Deletar pessoas do grupo de WhatsApp, conforme eles removem a mensalidade deles. Eu imagino que uma simples automação, Interessante. com uma API lá, com um negócio, daria para resolver isso. Não sei fazer isso hoje. Eh, Quando a gente fez também isso para as lives, era um live Pix, a pessoa não precisa pagar, mas a pessoa simplesmente mandava uma pergunta e eu lia. A gente criou esse software e Você também pagaria daria. por ele? Cara, é difícil, assim, eu acho que se eu tivesse comprovado que os cortes que eu gerassem a partir das perguntas dessem visualização, eu pagaria. Mas eu teria que testar os vídeos antes para ter certeza que aquilo estava funcionando. Mas que era um recurso de entretenimento para uma live que eu acho que qualquer criador viria valor.
Que eu não Hum, aguento ter que ficar pedindo R$ 2 pra minha audiência pra ler uma pergunta. Eu acho isso babaquíssimo, né, pra uhum. audiência. Eu não vivo desse dinheiro, não dependo desse dinheiro. Cara, tem várias coisas no meu produto digital, de automaçõezinhas, de onboard, que eu preciso pra hoje, e não tem gente fazendo. É, isso é uma appeal legal, cara. Se você quer fazer um produto, eu acho que às vezes a gente tende a pensar muito amplo, de tipo: "Ah, quais são as categorias que estão em alta e não sei o quê". Cara, às vezes é mais fácil você falar: "Cara, o que que tá perto ali de mim?". Por exemplo, eu, pelo que eu faço, e por te conhecer também, eu consigo ter acesso a algumas pessoas que fazem live no YouTube, Uhum, né. Eu consigo falar com você e você consegue me apresentar outras pessoas, sei lá, mais 5, 6 pessoas. claro. Se eu sentar 1 hora para conversar com você e com mais essas 5, 6 pessoas, e perguntar especificamente de lives, grupos de WhatsApp, toda essa coisa que entorna a live, a comunidade, provavelmente eu vou achar uns 5, 6 problemas que eu consigo desenvolver um produto. Total, total, total. E as pessoas não fazem isso, cara. Não fazem. As pessoas tiram a ideia da cabeça delas, ou elas veem uma ideia lá de fora e copiam aqui dentro sem Mas e pensar você muito. concorda que, provavelmente, quem tá assistindo que tem essa habilidade, ou é um programador, é uma pessoa mais introspectiva, não produz tanto conteúdo, mais solitária, e ela talvez não tenha tanto networking pra conhecer esses problemas. As pessoas que chegaram até mim, que faziam elas compraram um acesso no Clube de Criadores, compraram um acesso mais pessoal comigo, me mandaram mensagem, perguntaram que dor eu tinha, foram pessoas muito mais proativas que elas descobriram foram atrás da minha dor. Elas não conseguem Eu identificar o concordo, problema, mas mas elas foram atrás de uma pessoa que tinha problema. mas a maioria dos programadores nunca vai ser empreendedor. Então, por Eles vão estar falta dessa fudidos, proatividade. vão ser fudido para sempre, fudido Exato. premium. Mas é Ser fudido esse você vai ter que cara vão ter que fazer daily todo dia. dele todo dia, mas esse cara não tá assistindo a gente. Quem tá assistindo a gente, eu tenho certeza que é uma audiência muito da qualificada. É aquela pessoa que E quer sair e disso. se o cara tem essas habilidades, ele não precisa saber programar necessariamente. Cara, eu tenho um amigo que em 4 meses ele aprendeu o suficiente para programar, para conseguir fazer alguns aplicativos. É isso. E ele tá indo ao mercado com eles, não sei ainda se vai dar certo, mas às vezes é mais interessante para o cara saber essas habilidades de descoberta de produto, de, cara, como é que eu empacoto isso de um jeito que vende, como é que eu precifico isso, e aí aprender a programar, porque hoje em dia, cara, você consegue fazer com Repl, você consegue fazer com no Plataforma de code, no code, é. você consegue contratar o ucraniano ou até o dev brasileiro para Uhum. fazer. Total, cara. E aí, por isso que eu falo assim, é mais fácil você seguir por essa linha do que você criar conteúdo, conseguir ter acesso às pessoas, ter esse networking. Cara, eu iria numa forma de tentar comprar acesso a um influenciador e tentar fazer ele te comprar, tá ligado? É, Porra. eu então, eu quando você começou a falar isso, eu fiz uma cara de discórdia. É, por quê? Eu acho assim, ó, cara, são desafios diferentes, porque, por exemplo, se você constrói uma audiência, beleza, agora você tem um problema que é a monetização. E aí talvez você tenha que testar 8, 9, 10 coisas diferentes para achar o que que monetiza bem, o que que vai bem no seu negócio. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre negócio baseado em audiência e negócio baseado em oferta. O problema do cara que constrói audiência é ele fixa o canal dele de distribuição, e aí agora ele, que é a audiência dele, né, que ele está construindo, agora ele tem que buscar o produto. O cara que faz negócio baseado em oferta, que é o cara que é o mais de produto, o que que ele faz? Ele fixa o produto e agora ele tem que Uhum. achar um canal. Então, assim, na teoria é muito bonito. Ah, eu vou fazer o produto, aí eu vou fazer uma parceria com o influenciador, aí ele vai gerar demanda infinita para o meu produto, só que na prática não é bem assim. Às vezes você faz a parceria com o influenciador, às vezes até dá a porcentagem da empresa para ele, e a roda não gira. Uhum. Não tem tanto fit assim com a audiência do cara quanto você pensou que tinha. Se você já deu porcentagem para ele, você já se lascou Rodou. agora, né. Se você foi um pouco mais esperto e resolveu fazer um teste, né, "Pô, eu vou dar uma porcentagem do faturamento e depois se der certo a gente combina um equity ali", talvez você consiga testar 5, 10 influenciadores diferentes, mas talvez você não co você tenha que testar de Instagram, de YouTube, de TikTok, talvez você tenha que testar influenciador que fala com criadores de conteúdo, que fala com streamers, que fala com gamers, que fala com nichos diferentes do mercado, Uhum. e é uma busca que pode levar meses. É, Então eu acho que os 2 tipos ali têm o seu grande problema, sabe. Não não é sei se você fácil. concorda comigo, mas Não é fácil. Não faz sentido esse ponto. Eu não tinha pensado, porque pode não funcionar. A audiência pode não conversar e gostar daquele produto. o comum é não funcionar, né. O comum é Esse não que é o grande funcionar. problema. O comum é. A galera eu acho que também.
de fora acho que subestima o poder do influenciador. Não é que a gente vai falar uma coisa e todo mundo vai comprar. Ele depende de um trabalho de convencimento e de um fit de produto com a audiência. E daí É. só vai descobrindo isso no futuro. E às vezes acontece, cara, eu já vi meninas que têm marca de moda fazer publis aí de 5, 10 mil reais com influenciadores e vender 2 peças. É isso. Influenciadores de centenas de milhares de seguidores, sabe. Não, acontece. 2 peças, cara, não é nada. É, então, aí aonde que é o problema? É na influenciador que não fez uma ativação certa? Foi na marca que não tinha um fit adequado com a audiência que estava esperando? Foi uma falta de insistência, tinha que ter feito 10 stories ao longo de 10 Exato, semanas, só que aí exatamente. custaria 100 mil reais. É, então, às vezes um post só não é suficiente para atingir, se postou no dia errado, na hora errada. São múltiplas variáveis que é difícil da gente identificar como influenciador. Eu tenho a ótica do influenciador, eu faço muita publi, inclusive temos que conversar porque tá chegando publis no canal, já recebi alguns interessados aí pra gente falar daqui a pouco, mas ainda não nesse episódio. Estamos Estamos monetizando? monetizando, cara, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E a gente não tem acesso a muita coisa de conversão, a gente não tem acesso a métricas, as empresas não passam nada pra gente. Mas também isso fica para um podcast futuro. Para uma próxima episódio. Muito bom. Próximo, Daniel Próximo, Vassalo. Vamos Daniel lá. Vassalo. Daniel Vassalo tem um Twitter aqui, você busca muita referências em Twitter, né? Cara, eu gosto. Eu Gosto acho bastante. que o interessante do Twitter é que tem pessoas inteligentes lá, se você fizer uma boa curadoria do seu feed, e essas pessoas, a maioria dos tweets não são bons, mas alguns são a síntese destilada do que elas descobriram ao longo de muito tempo. Tá. E para mim esse tweet é isso. Daniel Vassalo fala que você deveria descobrir ASAP, as soon as possible, o quanto antes, se você é do tipo caçador ou do tipo fazendeiro. O tipo caçador é o cara que tem uma preferência de trabalho de trabalhar em, tiros de alta intensidade, com bastante descanso e ócio criativo no meio do caminho. Como ele trabalha como um leão, ele caça ferozmente e aí ele passa o resto da tarde lá descansando. E o tipo fazendeiro é um cara que tem uma preferência de trabalho com ritual de estrutura e consistência. A mesma coisa dia após dia, semana após semana. Dionizão, você é um É. cara mais caçador ou mais fazendeiro? Pô, vou te falar que eu talvez, não que eu discorde desse post, mas que eu acho que é um post com falta de informação. Hã. Eu lembro que quando eu trabalhei em CLT, eu trabalhei na área de vendas, vendas B2B, que era a gente ia prospectar nosso software para outra marca. E estudando sobre vendas, eu caio em um livro que fala de arquétipos de vendedores. E eu acho que ele Tá. muito retrata também qualquer tipo de profissional. E ele lá no livro ele destaca o hunter, que é aquela pessoa que corre atrás, vai, faz muita ligação, tã e também tem o farmer, que é o cara que planta, colhe boas relações, muita indicação, que faz sentido. Só que no Uhum. livro ele apresenta outros perfis comportamentais, que eu trouxe aqui inclusive pra gente falar. Temos o problem solver, que é aquele cara que funciona baseado em meio que to-do lists, ele tem um problema, ele precisa resolver um problema atrás de outro, então ele funciona nessa metodologia, ele só trabalha quando tem um problema a ser resolvido. E temos um dos mais interessantes que eu já me caracterizei muito por esse, que era o lone wolf, o lobo solitário, que é aquele cara que, mano, não curtia trabalhar com ninguém, é aquele cara que faz no seu cantinho fazendo o seu, ninguém encha meu saco. E Uhum. ele trabalha no seu ritmo, por muitas vezes intercalando um momento hunter e um momento farmer, mas Uhum. solitariamente ele faz essa adequação. Se eu fosse separar só nesses 2, difícil, eu acho que eu tenho um perfil mais hunter, porque eu trabalho em alta intensidade, a ser 8 ou 80. Então ou eu tô Eu sou assim produzindo também. e eu faço uma questão de metodologia de criação que eu faço hoje, que eu não acho que é a correta, tá, eu quero mudar isso em breve, mas é o seguinte, eu tenho que gravar vídeos para o YouTube, vamos supor que essa é a minha atividade do dia. Cara, eu gravo 10 vídeos para o YouTube, e aí eu Consegue gravar 10 vídeos cara, num dia? se você deixar eu gravo 10 vídeos num dia. No segundo dia, Roteirizados, eles já estão roteirizados. aí que entra o padrão. Se eu quiser fazer vídeo roteirizado, eu roteirizo 10 vídeos antes, no dia anterior. No dia eu gravo 10 vídeos, no dia seguinte eu edito 10 vídeos. Eu sou muito Caralho, que intenso máquina. em uma única atividade. Então quando eu trabalhava CLT e tinha um canal no YouTube, o que eu fazia era isso, eu tinha um final de semana. Quantas horas você leva pra gravar 10 vídeos? Já roteirizados? Cara, se cada vídeo tem ali 10 a 15 minutos, é isso, assim, eu normalmente corto começo e corto final. Tá.
existia momentos que eu fazia vídeos mais bem produzidos, que um vídeo demorava um dia inteiro pra ser produzido, aí não tinha como produzir Em isso. 2 horas você grava 10 vídeos de Ainda 10 minutos. acho que sim, normalmente eu demoro metade de um dia. Tá bom. Então, eu no meu perfil, como minha voz cansa muito, eu trabalho com fonoaudiólogo e tudo, eu tenho muito cansaço de voz, eu gravo, 3 a 4 vídeos no começo do dia, almoço, tenho um descanso, lá para o final do dia, das 3 até às 5 eu consigo gravar mais alguns vídeos, tendo bastante pausa entre vídeos. E para roteirizar 10 vídeos, você leva quanto tempo? Fazer uma Depende, consultoria de produtividade de YouTube mas aqui. eu acho que não é o certo fazer o que eu faço. Eu já acho que esse sistema deu uma esgotada. Hoje, eu teria que ter um processo de idealização, que eu consigo gerar, mano, 50 ideias de vídeos em 2, 3 horas, olhando o YouTube. Uma vez que eu Uhum. tenho as ideias em mente, o meu processo de roteiro é simples, aí depende do estilo de vídeo que eu tô produzindo. Se eu tô fazendo um estilo de vídeo complexo, eu tenho aqui um roteiro que eu posso mostrar em primeira mão, que agora eu comecei a fazer meus roteiros nessa máquina de escrever. Nossa, que massa. Ó, então tá Eu aqui tenho uma também, acho que ficava ó, aqui no meu cenário antes de eu me muito, mudar, né. muito estético. Um roteiro, esse aqui é um vídeo mais complexo, que eu vou falar do meu escritório, que é um vídeo que eu vou roteirizar fala por fala, take por take. Cara, ele demora ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas pra ser produzido, porque eu vou escrevendo, conforme vai voltando referência, eu entro em um vídeo, busco referências e vou trabalhando em cima dele. Se é um vídeo, mano, educacional, eu quero fazer um vídeo sobre você precisa parar de consumir e criar conteúdo. Cara, eu faço um bullet point ali em 30 minutinhos, eu escrevo mais ou menos o que eu gostaria de falar, meto bronca. E você tem usado a IA para te ajudar nisso ou vamos deixar isso para o próximo A episódio? gente vai deixar isso para o próximo episódio, mas eu vou até mostrar talvez no próximo episódio, eu não vi ainda, tá, mas acabou de lançar uma IA para criadores de conteúdo, para youtubers, para facilitar o processo de idealização. Eu não testei Uhum. ainda, eu tô louco Interessante. para testar, eu vi num ad do Ali Abdal, e eu É tô o louco para One of testar. 10? Não. Cara, não é, isso é um Twitter Não. bom inclusive, mas é uma outra plataforma, eu quero ver depois, eu nem abri a landing page deles ainda, mas não uso nada de IA hoje. Eu uso IA no meu canal de boxe, mas isso você vai ver só no próximo episódio, porque não é espaço pra gente falar disso agora, porque eu acho que até saímos do ponto, né, Sim. da gente falar dos perfis. Mas, resumindo, eu faço todos os processos com muita intensidade, muito hunter. Então, mano, se eu vou gravar muito. E aí eu fico um mês sem gravar. Alta intensidade de descanso. Como que você faz hoje? Como que você trabalha? Cara, hoje eu é que eu acabei de passar por uma mudança e logo antes teve o réveillon, né, então eu Tá, fiz um monte de gaveta, aí eu fui viajar para o réveillon, acabou minha gaveta, aí eu voltei e fiz um monte de gaveta. Gaveta, pra quem não sabe, são os episódios que você guarda para o futuro. Voltei do réveillon, fiz um monte de gaveta, aí me mudei, acabou minha gaveta, agora eu vou construir gaveta de novo, mas a ideia é produzir 3 vídeos por semana, tudo em um dia só. tá. Então, é algo entre Hunter e Farmer ali, né, o seu é bem mais intenso que o meu, mas eu Penso. eu prefiro gastar um dia para fazer todos os vídeos que eu preciso, inclusive roteiro, eles só eu terceirizo, né, Tá, do que fazer um vídeo todo dia das 10 às 11h30 e aí eu vou lá e almoço, e aí depois eu cuido da contabilidade, e aí depois eu vou lá e cuido do meu outro negócio. Eu prefiro pegar um dia e, cara, ter 2 coisas pra fazer ou 3 coisas pra fazer, mas que são do mesmo tipo, tá. porque a minha cabeça funciona melhor do que ficar trocando de atividade o tempo inteiro, sabe. Perfeito. E eu acho que isso mata a criatividade. Eu acho que trocar de atividades, e é por isso que eu estou mudando meu processo criativo agora, porque quando você muda de atividade, você abre espaço para um vácuo no seu cérebro, conseguir pensar nessa atividade meio que no subconsciente. Então, puta, eu Você gravei um acha vídeo, bom ficar depois trocando de atividade eu acho pra criatividade? que É depois que você mesmo? troca, você tá: "Puta, tive uma ideia para aquilo ali", porque eu troquei, mano, de ambiente, eu troquei de atividade, ela me lembra uma ideia melhor, ela abre espaço, um vácuo na minha mente, para que eu mude de ambiente, de lugar ou de atividade, que me faz ter uma ideia melhor. Cara, é que pra mim esses outros trabalhos que são Hum. mais burocráticos, mexer em planilha, responder e-mail, me destrói a criatividade. Justo. Toda a minha criatividade vem ou do banho ou da corrida. Ah, perfeito. Mas quando eu digo assim, uma atividade seria uma atividade igualmente prazerosa, tá, gravar e escrever. Dá Ah, para você fazer essa entendi, troca de uma maneira que não seja uma atividade que mate criatividade. Mas o que eu acho entendi. legal desse debate dos 2 perfis, aí eu queria ver a sua opinião, que para mim ele tá muito atrelado à quantidade e qualidade, porque para mim o hunter é um cara de muita quantidade, enquanto o farmer ele é um cara que planta. Não sei, eu tenho a visão que o farmer é aquele negócio, eu planto um negócio melhor para colher no futuro. O hunter ele já espera uma coisa mais imediatista, mais intensa.
Será que eu tô Você errado na acha, observação? cara? Eu não sei, porque pra mim, cara, os melhores vídeos que eu já criei foi no modo hunter. Quando Tá. eu tô no modo farmer, no modo fazendeiro ali, Hum, eu hoje eu tenho que fazer um vídeo, então eu vou lá e faço um vídeo. E eu não tenho paciência para pôr qualidade, aquilo vira um item na minha to do list. É diferente de, por exemplo, eu tô fazendo outra coisa, tô lavando louça, e aí, cara, me vem o vídeo na cabeça, ele aparece, pá, tá. me vem o conteúdo. Cara, eu venho aqui pro meu estúdio, pro meu escritório, gravo na hora que veio, ou seja, eu tenho um tiro Uhum. de intensidade de trabalho ali que eu nem estava planejando, não estava na minha agenda, e esses são os meus melhores conteúdos, cara. É. Eu não sei se classifica de um jeito ou de outro, mas o que eu acho interessante dessa discussão é entender qual é o seu estilo de trabalho, porque eu acho que pessoas diferentes trabalham de formas diferentes. E eu trouxe até outras formas aqui de pensar Hum, nisso, cara. manda. Uma é, será que eu construo meu produto primeiro ou eu construo minha audiência primeiro? Tem empreendedores que são diferentes nisso, tem um pouco a ver com o que eu estava falando antes. Tem gente que nem quer construir audiência, né? Mas constrói a distribuição primeiro de alguma forma. Uhum. Outro jeito de pensar, será que eu planejo a minha carreira a longo prazo, um jeito mais metódico? Primeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer 3 anos disso, aí eu vou fazer aquilo e daí eu vou realinhando no meio do caminho, ou será que eu vou fazendo, vou sentindo o mercado, sentindo como eu me sinto fazendo as coisas e vou encontrando oportunidades quase que no modo aventureiro. Tá. É uma outra forma de ser empreendedor. E o terceiro jeito que eu trouxe aqui é o eterno debate do especialista versus o generalista. Complicado. E eu não sei, cara, se tem resposta certa para nenhum desses, eu acho que não. Eu acho Não tem. que cada um tem que achar o seu e agir de acordo, porque se você luta contra a sua natureza, na minha experiência, você fica infeliz, fica deprimido, ansioso, igual os empreendedores lá do começo do episódio, e ainda fica pouco efetivo. As coisas tendem a não dar certo. É, não tentar se colocar numa caixinha, acho que quando você entende, é o puta, agora faltou o boné coach aqui. Mas uma vez que você se descolou, o meu não trouxe, cara, não tô com ele aqui. Deixa eu ver se o meu tá. Pô, vai buscando aí enquanto eu falo, cara, porque pra mim é um eterno debate do autoconhecimento. Então a gente tem que se autoconhecer, entender os nossos perfis de trabalho. E eu vou te falar que tem outra questão. Cadê? O Bruno já voltou aí com o bonezinho dele? Tô aqui, cara. Deixa eu ver, ó, o bonezinho coach dele. E eu falei, Bruno, é um negócio de Agora eu posso falar as coisas com autoridade. com autoridade, que é o autoconhecimento, cara. Você se autoconhecer e saber se identificar, você tira um pouco dessa pressão. Porque se eu soubesse que eu sou tão intenso, eu não vou ficar mal se eu descansar uma semana, porque eu gravei um monte na semana passada. Porque eu sei que esse é meu perfil, tá É, ligado? cara, eu te falei que eu tenho a TDAH leve, né, então Tá. eu até tento usar essas to do lists e Pode tal, ter. só que eu sou horrível pra fazer to do list, cara. Eu faço elas, e aí eu não consigo concluir nenhuma delas, elas estão todas pela metade, aí eu Não, repasso no outro dia e, cara, é uma loucura, mas você quer me deixar improdutivo, você põe uma lista de tarefas pra eu seguir cara, e fazer. eu sou o oposto. É impressionante, cara. Você consegue Eu sou o lidar com oposto, isso? mano. Se eu tenho uma lista como essa, que a gente quase empreendeu com isso aqui, e um dia a gente poderia Sim, contar essa história, podemos. mas não sei se a gente contou já. Mas, cara, pra mim, você bota a lista, aqui eu faço em ordem contrária, mas eu tô falando em ordem contrária hoje. Aham. Cara, eu consigo seguir metodicamente, eu sou um cara extremamente metódico e organizado. Eu fico bravo se eu sair da ordem da minha to-do list. É o Eu cara das planilhas, né. cara, eu sou um cara muito metódico, isso me dá até um pouco já porque isso trava e bloqueia um pouco a criatividade. Mas sabe o que é engraçado, Hã. Johnny? Eu preciso disso. Eu Se eu não preciso tiver isso, eu não consigo fazer nada. uhum, Só que eu tive que aprender a aceitar que eu vou fazer isso e eu vou concluir metade dela, tá. E tá tudo ou bem, 2 itens. e tá E tudo eu tive que aprender que tá tudo bem, porque antes eu ficava frustrado. Tipo, pô, eu tinha 4 coisas pra fazer hoje e eu só consegui fazer 2. tá. E aí, mas faz parte, entendeu? Eu acho que você tem que aprender a lidar com você mesmo e se tratar de forma gentil, Olha aí. mas eu só tô com coach aqui na cabeça, Esse né. ficou legal o papo porque ele girou em torno da saúde mental em tudo, De certa forma, né. porque de certa forma você entender o seu perfil é isso, cara. Mas eu acho que você tem que ser gentil consigo mesmo, mas também sem ir para o lado mole da equação, né, Aham. porque tem gente que é difícil o balanço entre se cobrar, que é importante, porque Hum. senão você não consegue fazer nada com a sua vida. É muito fácil você virar uma pessoa
tô chamando de mole, porque eu já não sou da geração Z, hoje talvez vocês chamem de outra coisa, mas se você não se cobra nada, é que nem na academia, né, cara, você nunca chega até a falha, e aí não tem resultado. Por outro lado, você exige muito de si mesmo, e às vezes exige coisas que não têm a ver com o seu modo de trabalho, o seu modo natural. Você já pensou se a gente cobrasse do leão que ele trabalhasse 8 horas por dia ali diligentemente? Loucura. Não tem como. E ele é o rei da selva. Olha aí, mano, essa aí foi acho que a frase coach que a gente já produziu, velho. E eu vou, mano, eu vou agregar aqui com frase coach, tá. Tem um dos podcasts que a gente se inspirou pra fazer esse método do melhor podcast digital Deixa eu que só existe. entender, você já Manda. pensou se terminasse o episódio e ele é o rei da selva? Rei da Selva, Acabou. pum, com a música tipo pum 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 pum. Mano, fantástico. Interromper. Não, eu acho que quem já teve a experiência completa. Mas, pô, um dos podcasts que a gente se inspirou foi do Chris Williamson, que é aquele cara da gringa, bonitão, loiro, Bonito, barbudinho, o cara é bonito. é bonito. Ele Eu fala queria ter a também beleza dos dele. mano, o cara é muito bonito. Ele fala de 2 perfis também de pessoas que existem, pelo menos de pessoas que recebem conselhos da internet. Tem aquelas pessoas que se beneficiam muito por esse discurso do side hustle, da hustle culture, que é aquela cultura da produtividade extrema, de você precisa ir, você precisa de um empurrão, você precisa fazer acontecer. E você tem uma outra parcela da internet, que é de jovens ambiciosos, que tem um outro discurso, que é um discurso de slow down, de mano, vai de boa, calma, não tenha pressa, você é ambicioso demais para um jovem. E pra quem sabe, eu citei uma música agora muito famosa, que eu vou deixar pra vocês comentarem nos comentários aí. Não Do conte que Billy música Joel. deu spoiler aí, mas tá bom. Eu tenho tatuado aqui o slow down, porque eu sou um tipo desse jovem, cara. Esse jovem que, tipo, é muito ambicioso e eu preciso receber um conselho: "Cara, vai com calma, tá tudo bem". E tem esses 2 tipos de jovem, assim, pra você se identificar no perfil, no seu padrão. Porque às vezes você é um cara que precisa de um empurrão, tipo, mano, você realmente tá é um Enzo, e eu não digo o Enzo do Enzo, mas um Enzo de geração Enzo, porque Geração o essa. Enzo aqui é correria. Mas tem a galera que precisa desse tapa nas costas, esse empurrão, e outra pessoa precisa: "Mano, calma, tá tudo bem, isso Mas aí você acontece com acha paciente". que o cara que é correria deveria slow down e o cara que é devagar deveria acelerar? Você acha Acelerar. que E daí é saber concorda? adaptar o discurso, e acho que por muitas vezes, esse discurso de perfis, ele vai se encaixar em momentos da minha vida. Em certos momentos eu tô hunter, em certos ciclos eu tô farmer, em certos ciclos eu preciso de empurrão, porque eu tô mal, certos ciclos eu, cara, eu preciso ficar mais de boa e me cobrar menos. Então, pra mim, eu não me eu vejo as coisas com um horizonte dinâmico. Eu não gosto de olhar para as coisas fechadas. Sou hunter, sou farmer. Sim, Sou estou eu hunter, eu estou estou hunter, farmer. é a mesma desculpa falar que eu sei que você não gosta, mas, cara, às vezes é a mesma coisa com política, eu estou à minha esquerda, estou à minha direita, do meu natural. Uhum, Eu estou à minha eu gosto dessa frase, isso foi não sei se foi o Nelson Rodrigues que falou isso, mas quando perguntaram pra ele: "Pô, como você se identifica politicamente?" Ele: "Estou à minha esquerda". Eu acho isso uhum, eu fantástico, gosto tá disso, eu ligado? gosto disso. Porque dado o momento atual, dado a minha visão atual, eu estou assim, mas eu não sou assim sempre, eu não sou isso, tá ligado? Eu sou Sim. dinâmico. Por isso que esse negócio do perfil, eu acho incrível perfis comportamentais, tratados por Lacan, por todo mundo da psicanálise que trouxe essas teorias, mas eu acho que falta esse olhar mais dinâmico para as coisas. E eu queria até trazer uma sugestão de pauta para o podcast, que eu vou até anotar aqui, cara, que é perfis de personalidade empreendedora. Perfis. Por quê, cara? Eu vou só dar uma palhinha aqui da minha teoria, que espero que os psicólogos da audiência não queiram. Psicologia de boteco. Tem que convidar alguém É, aqui. precisamos. Mas existe um modelo de personalidade chamado Big Five. São 5 atributos de personalidade, né? Que tem lá, se você é introvertido ou extrovertido, se você é uma pessoa mais conscienciosa ou menos conscienciosa, tem uns eixos ali que, em teoria, são independentes. Uhum. E você consegue fazer um teste lá e se classificar. Tem gente que fala que o teste não é muito bom, etc., mas existem esses tipos de personalidade. E a minha teoria é que modelos de negócio diferentes e até nichos diferentes exigem ou beneficiam perfis de personalidade diferentes. Interessante. Então, por exemplo, aquele cara que é programador, que você falou que é muito introvertido, não quer falar com ninguém, talvez fazer um podcast não seja o melhor para ele. Com certeza, dar palestras não vai ser o melhor modelo de negócio para ele. Vemos alguns podcasters introvertidos, até porque você está falando com uma pessoa, Uhum.
Mas palestrantes, pessoas que fazem eventos, mais difícil. Então esse é um exemplo, simples, né, mas eu acho que tem N outros exemplos que eu já pensei e dei uma mapeada de, cara, esse modelo de negócio não serve para você se você é assim. Faz Vou dar um exemplo, tá, pessoas que são vou dar outro exemplo que é menos óbvio. Pessoas que são, emocionalmente voláteis, tá, tá, não serve para fazer lançamento, perfeito, perfeito. porque é uma montanha-russa emocional gigantesca, ou para trabalhar com eventos, Muita que é BO pressão. atrás de BO o tempo inteiro. É muito imprevisto. E tem várias outras coisas que eu acho que tem certos tipos de pessoa que não deveriam fazer software, tem certos tipos de pessoa que não deveriam trabalhar com produtos físicos, e-commerce, e aí um dia a gente faz um episódio sobre isso. Muito bom. Se você gostou desse episódio, mande para o seu amigo, cara. Imagina aquele amigo que empreende ou quer empreender e poderia ser um bom sócio para você. Imagina. Já é aquela diquinha, tipo, ó, tá ligado? Vamos Vamos fazer um sobre junto. como escolher um sócio também? Como escolher um sócio? Isso é bom, eu já tive muita dificuldade, já tive tristezas, pessoas que eu gostaria muito de ser sócio, mas não deu Muito certo. difícil. É muito É um dos difícil. temas mais difíceis do empreendedorismo. Sistemas mais Conheço difíceis. histórias de terror. Tive muita sorte com o meu Hum, sócio no outro negócio. Espero ter sorte com você aqui nessa é, empreitada tomar, também, Júlio. tomar. Mas é um dos temas mais difíceis do empreendedorismo, por quê? Porque uma sociedade errada mata o negócio. Mata. Mais cenas para os próximos E episódios. vai dar certo sendo sócio de um Enzo. Vixe, ele apareceu. Ai, meu Deus. Ai, meu. Quarto episódio, Quarto cara. episódio, é isso.